Olá pessoas, bom dia. Aqui é o professor Charles, Filosofia, para trabalharmos mais algumas questões básicas dos fundamentos da filosofia para o sétimo ano. Vamos trabalhar primeiramente as questões da aula passada. Responder, certo? Fala-se do porquê é necessário existir não só uma cultura, mas diversas culturas. Bom, culturas, elas são recorrentes às sociedades, ou seja, se temos várias sociedades, temos várias culturas. Não se atribui cultura à espécie, no caso, à humanidade. Nós temos uma única humanidade, mas são várias sociedades. Portanto, cada grupo de indivíduos tem seu modo de agir e pensar, o que é chamado de cultura. Por isso, para cada grupo distinto, existe também a sua distinção cultural, certo? Na questão 2 perguntou-se: quando entramos em contato com outras culturas, direta ou indiretamente, em geral, optamos por tolerância ou por uma resistência ao diferente? É uma questão muito relativa. Em geral, grupos mais fechados resistem para não perderem valores, ou seja, não serem subjugados por novidades que às vezes assustam. Mas sociedades abertas, mais esclarecidas com relação à expansão de territórios e também de ideias, elas toleram, porque podem conciliar a ideia do que possui e do que vão obter ao conhecer coisas diferentes. Então, são duas respostas possíveis e depende do seu modo de pensar a questão de culturas que são chegando até você, distintas. Na questão 3 foi feita uma ideia de indução de cenário. Né? A animação O Farol, Lighthouse, ela insistia em lhe dar uma impressão de que os pais são conformados com algumas rotinas dos filhos. Como, por exemplo, na animação, o pai morava numa pequena ilha que tinha um farol e o filho tinha que estudar. E ia de navio para a cidade estudar e voltava de tempos em tempos. E cada vez que ele voltava, o pai estava mais velho e o filho voltava mais velho. E perdia-se muito tempo de contato. E quando eles chegavam a se encontrar, a ideia não era contato de quantidade de tempo, e sim de qualidade de tempo. Havia muita coisa intensa a ser externada e aproveitada. Até que um dia chegou a ideia da morte. O pai velho faleceu nos braços do filho, tocando piano. Uma animação muito linda que ainda hoje eu gosto de ver. Sempre que posso eu vejo. Toca muito nosso sentimento de pertencer a alguém importante, como no caso a família. E esse filho já maduro tem a sua família e a sua criança, primeiro o seu rebento, começa a navegar em pequenos barquinhos, dando que ideia de que ele também seria assim. Ele cresceria, viajando para estudar, depois vindo para visitar os pais e assim por diante. Então, perguntou-se se você seria mais apto a adotar esse tipo de comportamento se necessário, ou seria resistente, buscando um outro meio de criar seu filho, não deixando ele longe de você. É uma questão retórica que depende muito do que você sente, o que é família e como é você em afastamentos ou distância. Então fica muito a seu critério, viu? Vai ser conduzido como você mais interpretar de maneira mais pessoal. Bom, seguindo nossos estudos, depois temos uma temática que é o existencialismo, ou seja, a filosofia de Jean-Paul Sartre. O existencialismo consiste em um conjunto de teorias que tem contradições, porque fala, ora, que o homem é a medida das coisas e que, ora, diz que o homem é produto do meio. Então, fica meio que indeciso. Mas é uma filosofia porque ela tem reflexões, ela julga por critérios e ela dá as posições e argumentos. Surge então um contexto de incertezas e de desilusões. Por que incertezas e desilusões? Porque o cenário ele é político, ele é social, ele mexe com as leis, ou seja, com o Estado. Então, muitas vezes, você avalia que existir nesse mundo é uma preocupação constante, porque você não sabe aonde se agarrar. Se na política,
se na sociedade, se nas leis. Dizem que as leis são para promover o bem-estar social, mas não é o que vemos com frequência, né? A sociedade tem que ser íntegra. Hoje vivemos um mundo competitivo pela economia, pelo status, pelos benefícios. E o Estado é para ser aquele protetor universal. Vemos que ele está menor do que as empresas, o setor privado. E até depende deles para ter economia e se manter. A burocracia, por exemplo. Então isso é muito incerto. Que pessoa vive estabilizada hoje em dia? Complicado. Jean-Paul Charles Aymar de Sartre, um meu descendente, né? O meu antepassado, viveu nos anos de 905 a 980 do século passado. Ou seja, ele era um homem moderno e afirmava que o homem nasce para se formar durante a vida. Ou seja, ele não nasce pronto, como animais que são instintivos. Um cachorro, um gato, se conseguir sobreviver, ele vai ter com ele uma bagagem de conhecimento instintivo que o fará viver e sobreviver, buscando se alimentar e se reproduzir. Já o homem é incapaz de fazer isso sozinho. Ele tem que aprender durante a vida que tem e às vezes vai muito cedo ou se demora a falecer por uma questão de longevidade, de saúde, de medicina, ainda sente que não aprendeu tudo o que queria. Então tem aquele peso. Faltou algo na minha existência. É um fundamento de Sartre. Bom, Sartre dizia que o homem não nasce sendo isto ou aquilo, como os demais animais. É como eu falei, instinto dá aos demais animais uma coisa comum ao ambiente. O homem, como é pouco instintivo, ele é mais racionalizado, ele tem que encontrar um sentido razão, um sentido lógica para poder agir no universo que ele está vivendo. A cidade, a comunidade, os grupos. Este é Jean-Paul Sartre. Ele era estrábico e era um filósofo existencialista, escreveu peças teatrais, escreveu romances, foi militar na guerra, combateu os nazistas na Segunda Guerra Mundial e rejeitou o Prêmio Nobel de 64, pois ele achou que era um desperdício para ele receber esse prêmio, já que ele tinha muito a fazer e prêmios não simbolizam o que são os homens. Uma política muito diferenciada, né? Mas Sartre era Sartre, né? Características do existencialismo. A primeira delas dizia que o ser humano está em uma realidade imperfeita e incompleta. Portanto, ele precisa entender que corre grandes riscos e ameaças, pois não sabe tudo e pode ser pego em armadilhas. Armadilhas feitas pelo mundo mesmo, pelo tempo, pelas conjunturas, ou seja, conjunturas são situações que se criam na política, na economia, no trabalho, como agora o Covid. Criou-se uma conjuntura onde você está recluso em casa para não ser pego pelo vírus. Então isso lhe dá uma ideia de vivência fora do trabalho ou com trabalho adaptado. Como isto, uma videoaula que está tentando saturar ou então satisfazer ideias que são colocadas em sala de aula. Não é a mesma coisa, mas já é alguma coisa. É como fala Sartre, estamos pegando as coisas e organizando para nosso bem-estar. A liberdade do homem é limitada por estar condicionada à circunstância. É como eu falei, as conjunturas. Às vezes uma situação muda o seu modo de agir e pensar. É normal, isso não é errado, isso não pode ser apenas ignorado, porque tudo nos leva a pensar que o homem ele pode se adaptar. Afinal de contas, veja a biologia, a ciência, diz que o homem é um animal de adaptação. Então, se nós temos essa condição, temos que usá-la bem, já que temos circunstâncias de vida. Um momento você está sadio, depois você está gripado, tem que se isolar para não gripar outras pessoas.
ou preservar sua saúde, se recuperar mais rápido para voltar à vida normal, condições que você tem que estar pensando que pode sofrer o tempo todo e pode resolver também o tempo todo, ok? Outra condição é a ideia de que a vida humana é caracterizada por uma finitude. Ou seja, ela tem fim, ela é branda. Você pode ver que facilmente as pessoas sofrem com a questão da perda, do medo, a ansiedade. Então fala-se muito de sofrimento, de doenças, dor de perda, as injustiças que machucam bastante. É complicado você aceitar a injustiça, sabendo como resolver e sendo privado de resolver. Porque existem forças externas maiores, como economia, como classes sociais, como ferramentas que você não possui para isso, por exemplo. E segundo as teorias sociais e algumas filosóficas, se você age por conta própria, fora das regras sociais, você não promove justiça, você promove vingança. E vingança não é do ser social de ordem como nós somos, é isso? Bom, temos aí uma reflexão. Mesmo depois de tantos pensadores, as reflexões sobre o existencialismo faziam o homem ser visto sobre uma visão dramática do seu destino. Por que dramática? Pelo fim. Muitas vezes você não sabe em que circunstância você vai terminar a sua existência. Então era muito importante você crer que a sua existência valia a pena. E tinha que valer a pena. Porque somente assim você conseguiria dar ao homem o que ele precisava. Sentido para a vida. Saber que ele tem algo a fazer e consegue fazer. Pelas suas forças, por conseguir ferramentas úteis, como no caso a educação, a técnica, a ciência. Temos hoje a tecnologia que alivia muito do sofrimento humano. Veja, as dores elas são frequentes, porém podem ser minimizadas ou até no caso de algumas vacinas evitadas. Como temos aí a questão da poliomielite e outras doenças que nós temos vacinas quando pequenos. Somos vacinados e assim temos uma melhor resistência a fatores do mundo. Ok? Como questão para a próxima aula, para trabalharmos, temos apenas duas. Bem simples, mas também que devem você considerar como complexas, porque você vai falar de você. Questão 1. Com base no existencialismo, quem é você? Como é que você se reconhece como ser humano? Como filho, como estudante, como jovem, como inteligente que você é, como alguém que você é importante. Como é que você se entende no mundo que você está hoje começando a descobrir? E a questão 2, dadas as reflexões de Jean-Paul Sartre, o que é você? Veja a pergunta. Não é mais quem é você. Agora, o que é você? Qual é a sua função no mundo? O que você pode contribuir como peça, como engrenagem para o mundo ficar melhor? Por exemplo, né? Por que você se considera uma pessoa que pode transformar o mundo futuramente como um profissional que vai ser? Pense nisso. São questões que devemos considerar o tempo todo, pois são questões de nosso eu. A existência do homem tem que ter sentido. Então, fique com Deus, forte abraço e até a próxima.